Não há grandes ganhos sem grandes riscos. Essa máxima se aplica perfeitamente às criptomoedas, que têm no Bitcoin a sua maior estrela. Mas o colapso desse mercado na semana passada demonstra que o investimento em moedas digitais não funciona para qualquer um. A cotação do Bitcoin despencou para o valor mais baixo desde 2020. A Terra USD, outra criptomoeda que se promove como estável, entrou em colapso. Quando a poeira baixou, cerca de 300 bilhões de dólares, mais que 1,5 trilhão de reais, tinham evaporado em poucos dias. Portanto, se a essa altura você ainda se pergunta se deve ou não investir em criptomoedas, a resposta provavelmente é não. Mas isso não quer dizer que elas sejam ruins. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. No pânico dos últimos dias, o Bitcoin despencou 60% frente ao que valia em novembro. O Ether, outra criptomoeda popular, perdeu mais de 30% de seu valor na semana. Grandes ganhos e perdas fazem parte desse jogo, mas esse tombo foi muito amargo porque agora há muito mais gente investindo nisso. O Instituto Pew Research Center calculou que hoje 16% dos americanos têm algum dinheiro empenhado em criptomoedas. Em 2015, era apenas 1%. Isso quer dizer que quase 53 milhões de pessoas, isso considerando apenas os Estados Unidos, perderam proporcionalmente muito dinheiro na semana passada. Como qualquer outro investimento de risco, para minimizá-lo é preciso estar atento a diversos sinais do mercado que podem impactar a confiança no ativo. É por isso que os grandes investidores perdem proporcionalmente menos que os amadores, que não podem ou simplesmente não querem ficar se preocupando com isso. Nesse caso, os sinais foram a inflação acima do normal, o aumento das taxas de juros em vários países e incertezas pela guerra na Ucrânia. Tudo isso fez investidores tirarem dinheiro de investimentos de risco, como ações na bolsa, e correr para aqueles que são mais seguros. Consequentemente, o valor de tudo isso caiu. A situação das criptomoedas foi a mais dramática justamente por serem mais arriscadas que praticamente qualquer outro investimento, pois não são nem garantidas por nenhum governo ou instituição. Para entender melhor esses fatores de risco, ah, eles provocaram uma espécie de efeito dominó no ecossistema das criptomoedas. Bom, ele depende da confiança que as pessoas têm nele. Se ela for comprometida, a coisa toda desmorona. Para aumentar essa confiança, foram criadas algumas criptomoedas que prometem ser mais estáveis por serem lastreadas, ou seja, por serem garantidas, por ativos reais e considerados seguros, como dólar, ouro, títulos do Tesouro Americano e outras coisas. Por isso, elas são conhecidas como stablecoins, stable de estável, e o seu valor não sofre grandes flutuações. Assim, muitos investidores as usam para fazer transações com outras criptomoedas, incluindo aí o Bitcoin. Acontece que surgiram algumas stablecoins que não são assim tão estáveis, não. Ao invés de estarem atreladas a um ativo real e seguro, elas usam uma engenharia financeira bem complexa para manter os seus valores estáveis, apoiando-se em outras criptomoedas. No caso do Terra USD, ela é vinculada à Luna, cujo valor evaporou no começo da semana. E isso iniciou a reação em cadeia e a partir daí foi um banho de sangue, motivado pelo pânico dos investidores que começaram a vender suas criptomoedas. É como se você dissesse que inventou uma coisa para garantir outra coisa que você inventou. Só funciona se todo mundo acreditar o tempo todo, né? As criptomoedas elas surgiram em 2009 quando o Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin como uma maneira de se realizar transações sem depender do sistema financeiro tradicional, como os bancos. Ao invés disso, todas as transações seriam garantidas por uma tecnologia chamada blockchain, que é uma espécie de livro-razão digital que é replicado em milhares de computadores, praticamente à prova de fraudes. Talvez a maior de todas as ironias é que o Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, ninguém sabe ao certo quem é ele. Alguns especulam até que seria um grupo de pessoas. O fato é que ele atingiu seu objetivo de criar um método de transações totalmente independente, mas
Isso trouxe alguns problemas, não? Como ser um dinheiro completamente irrastreável, criando uma incrível ferramenta para, entre outras atividades lícitas, muitos crimes financeiros. Não? Isso também atraiu o interesse de investidores vorazes, não? Que compram e vendem grande quantidade de criptomoedas, responsável, então, pela volatilidade gigantesca e sem precedentes em qualquer investimento anterior. Não? Vale lembrar que, por isso mesmo, não, nenhuma criptomoeda é garantida por governos ou instituições financeiras. Não? Em outras palavras, se o investimento de uma vida de alguém derreter instantaneamente, não vai ter para quem recorrer. Os entusiastas das criptomoedas afirmam que não há motivo para pânico, que esse derretimento no mercado é, aliás, uma prova de que a tecnologia e o próprio conceito funcionam e que as perdas gigantescas vão acabar sendo recuperadas em algum momento, não se sabe quando, mas enfim, em algum momento, justamente pelos grandes ganhos, como é de costume aí com as criptomoedas. Já os críticos aproveitaram para reforçar que os bancos centrais precisam, de alguma maneira, criar regras para regular as transações em criptomoedas para proteger os investidores, principalmente aí os pequenos, e o próprio sistema financeiro. Porque, imagina, qualquer país entraria em colapso se as pessoas deixassem de acreditar no dinheiro do país e passassem a operar apenas com criptomoedas. Já pensaram nisso? Com tudo isso, não digo que as criptomoedas sejam um mau negócio, tá? Não entendam isso. Da mesma forma, não estou sugerindo que ninguém deva investir nelas ou mesmo usá-las até como meio de pagamento. Nada disso, tá? Meu ponto aqui é que, para a imensa maioria da população, são necessárias informação e uma ajuda capacitada e ética para se investir em criptomoedas. Sem isso, para essas pessoas, não seria como, sei lá, passar da piscininha infantil para o surf mais radical do planeta, achando que isso acrescentaria só um pouco mais de emoção ao que se estava acostumado. Não há salva-vidas nesse mercado. É isso aí, meus amigos. Aliás, você investe ou pensa em investir em criptomoedas? É um fato que o mundo digital transforma continuamente as nossas vidas de diferentes maneiras e de maneira cada vez mais acelerada. Bom, se você precisa de apoio para organizar sua carreira ou a sua empresa nessa velocidade, mande uma mensagem aqui para mim que será um prazer lhe apoiar nessa jornada. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.